Olá, pessoal. Vamos dar início a mais uma videoaula. Dessa vez, o nosso tema será Revolução Russa. Vamos lá? Espero que todos aproveitem bastante essa nossa videoaula. Então, pessoal, nosso tema Revolução Russa. Vamos dar uma passada pela Rússia anterior à guerra, anterior à Revolução. Então, temos aqui, todos os fatores da guerra, o que desencadearam o descontentamento popular, a crise do czarismo, que não consegue resolver os problemas do qual a Rússia enfrenta, chegando à formação dos grupos políticos que vão atuar durante esse período, esse processo revolucionário, e as fases da Revolução Russa, chegando então até a efetivação do domínio bolchevique, a implementação das medidas soviéticas na Rússia. Então vamos lá? Bom, então temos aí Revolução Russa, início da Revolução, o símbolo representando a vitória socialista, que é a foice, representando o campesinato, o martelo, o operariado urbano, e a estrela, que marca aí, então, o domínio socialista soviético na Rússia. Temos aqui o Lenin, principal figura da Revolução Soviética, o grande líder revolucionário. Ok? Vamos falar dele um pouquinho mais à frente. Bom, agora, pessoal, temos aqui a sociedade russa, como ela estava formada antes do processo revolucionário. Então, aqui, nós governamos vocês. Então, nós temos aqui o clero, a nobreza, os empresários, os grandes proprietários rurais, que é quem formava a elite russa. E a Igreja Ortodoxa, que também desfrutava de privilégios do governo monarquista russo e tinha, então, todos os seus privilégios, vamos dizer assim, respeitado pela nobreza e pelo Estado russo. Aqui, as Forças Armadas, o exército russo, embaixo, os banquetes da elite russa, os grandes proprietários, os empresários, a nobreza russa, desfrutando aí de tudo, todos os seus privilégios, todo o seu conforto. E embaixo, segurando toda a pirâmide, trabalhando, produzindo os valores e tal, está a sociedade russa, os camponeses, os trabalhadores daquela época. Então vamos lá, vamos seguir. Bom, então temos aí a Rússia czarista. Lembrando, tá? Czar é o mesmo que imperador. Czar é um termo russo, traduzido para o nosso português, é o imperador. Então, a Rússia imperial, a hierarquia social, que eu já apresentei a vocês, e aqui é uma charge, fazendo a crítica à sociedade czarista. Como tivemos também lá na Revolução Francesa, aquela famosa charge, onde está lá o povo carregando a nobreza e o clero nas suas costas. Bom, então, vamos começar aí pelo czar Alexandre II, implementou importantes reformas. Esses czares, eles fazem parte da dinastia dos Romanov, tá? Na Rússia. Então, implementou reformas, destacando-se a abolição, principalmente da escravidão. Em 1867, vendeu o Alasca e as Ilhas Aleutas para os Estados Unidos. Foi assassinado por grupos revolucionários. O nome do grupo revolucionário, Vontade do Povo. Bom, então, a Rússia czarista, temos aí algumas características desse período, desse tipo de governo. Então, temos aí um regime autocrático, centralizado, na figura do czar, sustentado principalmente pela nobreza rural. Sociedade essencialmente agrícola, 80% de uma sociedade camponesa. A produção era insuficiente para atender a população.
havia uma extrema pobreza, fome, analfabetismo, 90% dos camponeses eram analfabetos. Os czares governaram com o apoio da nobreza rural, proprietários de terras, e de lá vinham os oficiais do exército e os principais dirigentes da igreja. Lembrando também que a parte, que não está aqui no slide, mas dos industriais, dos grandes empresários também apoiavam o governo czarista. Bom, aí nós temos o czar Alexandre III. Reinou durante a Revolução Industrial na Rússia, combateu duramente os revolucionários e outros movimentos liberais. Lembra, lá da época do Iluminismo, né, onde os reis, a Catarina II foi uma déspota esclarecida, o Alexandre era a mesma coisa, era, né, um déspota esclarecido e não aceitava medidas liberais no seu governo. Não aceitava, por exemplo, uma monarquia parlamentar, tendo que dividir aí o seu poder com o parlamento. E a Duma, que é o parlamento russo, raras vezes foi convocada para ajudar a tomar decisões. Bom, morreu, né, de morte natural em novembro de 97. E aí nós temos o famoso Nicolau II, que vai passar por todo o processo revolucionário que, ao ser derrubado, vai por fim à dinastia dos Romanov. Então, está lá, investimentos industriais concentrados em centros urbanos populares. Ele tentou trazer, através do investimento de capitais externos, investimentos numa perspectiva de tentar se industrializar a Rússia. Operariados com salários miseráveis, jornadas, né, extenuantes, e moravam em locais insalubres, ou seja, a Rússia vivia uma grave crise social. A agricultura, que não conseguia produzir o necessário para alimentar também toda a sua população. Durante seu governo, criou-se o Partido Operário Social Democrata, inspirado no marxismo, mas tivemos aí os cadetes, ou seja, o Partido Social Democrata Liberal, PS, vários partidos foram sendo criados durante esse período. A economia russa entrou em derrocada devido à guerra russo-japonesa e à entrada da Rússia na Primeira Guerra Mundial. A Rússia, disputando ali aquela região da Manchúria com o Japão, acabou derrotada, perdendo a região da Manchúria, que causou uma grande insatisfação, né, e descontentamento popular. Por outro lado, também a Rússia entra ao lado da Entente numa guerra, que não era uma guerra russa, porque a Rússia tinha suas pretensões imperialistas, mas estava resguardada ali, restrita à parte oriental. E com isso manda exército, um exército mal armado, mal vestido, mal alimentado, que vai sofrer várias derrotas no processo, nas batalhas e nos enfrentamentos da Primeira Guerra Mundial. Desses partidos que eu falei, o POSDER, o Cadete, o Partido Social Democrata Liberal e tal, o que vai liderar a revolução é o POSDER, né, o Partido Operário Social Democrata Russo, que lá na frente vai ser dividido em dois grupos, os mencheviques e os bolcheviques. Então está lá, fundado em 98, tinha um programa marxista, violentamente perseguido pela polícia do czar, é óbvio, né? Um partido que falava contrariamente à monarquia, que lutava pela implantação de uma república socialista, tinha todas as restrições e todo tipo de perseguição pelo poder constituído, pela dinastia Romanov. Os membros mais conhecidos, o Lenin, o Trotsky, que fogem da perseguição. E teremos também o Stalin ali como grandes líderes do processo revolucionário. Por divergência de ações, o partido se divide, como eu falei, em dois grupos, os bolcheviques e os mencheviques. Nós vamos ver, né, o que cada um deles defendia. Os mencheviques, minoria, defendiam políticas de aliança, o processo de reformas e, primeiramente, na primeira etapa revolucionária, a implantação de uma república liberal capitalista para que avançasse no conjunto de desenvolvimento da economia russa, para assim, mais tarde, se chegar a um processo revolucionário. Já os bolcheviques, a maioria, defendiam que não tinha esse
processo etapista. Primeiro vamos fazer a Revolução Democrática Burguesa, para depois chegarmos a uma Revolução Socialista. Não, era a hora, era agora, era o momento de se fazer a grande revolução. E o principal líder, né, desse processo, nós temos aí o Lênin. Bom, antes de entrarmos na guerra dos russos contra os japoneses, na guerra sino-japonesa, temos aí, né, o poder do czar, instituído, né, era o grande monarca, que dirigia e governava a Rússia, mas num país pobre, de maioria camponesa, sem terra, trabalhando para os grandes proprietários rurais, em sua maioria, né, os nobres. Temos também essa maioria de trabalhadores, de camponeses, viviam em uma extrema pobreza, doente e faminta. O Nicolau II, da dinastia Romanov, incentivou, como eu já falei, chegou a incentivar esse processo de industrialização. Mas os baixos salários, sem direitos sociais, as longas jornadas de trabalho, famintos, vivendo em lugares insalubres, geravam uma situação de descontentamento conflituosa na sociedade russa. Os grupos privilegiados eram os grandes empresários, os grandes proprietários rurais, em sua maioria nobre, né, os oficiais militares que viam dessas camadas sociais, da nobreza e do grande empresariado, que viviam com os privilégios concedidos aí pelo czar. Os grupos pré-revolucionários da Rússia, já mencionei alguns, né, como os Narodniks, que defendiam a Revolução Camponesa, o Partido Socialista Revolucionário, o SR, também defendia a reforma agrária. E lembrando que os camponeses do Narodniks defendiam ou simpatizavam com o Partido Socialista Revolucionário porque eles defendiam a reforma agrária, não porque tinham pretensões de uma Rússia revolucionária, socialista e tal. E o Posner, né, Partido Operário Social-Democrata Russo, formado por intelectuais, trabalhadores, baseados no marxismo, como nós já vimos. E dentro dele, né, os dois grupos, os bolcheviques e os mencheviques, os bolcheviques defendiam um partido profissional, fechado, revolucionário, como nós falamos na linguagem, né, partidária, um partido de quadros. Já os mencheviques, um partido aberto, reformista, social-democrata, um partido que iria para o parlamento disputar as ideias, as reformas ao qual deveria passar aí a Rússia. Em 1912, o POD se divide, né? Então, nós já vimos ali que em 1912 o Posner vai se dividir em dois grupos, os mencheviques e os bolcheviques. Bom, a partir de 1905, nós temos aí, então, a intensificação do descontentamento popular. A guerra com os japoneses, como eu já falei, né? A Rússia perde a região aqui da Manchúria e, com isso, a população se sente totalmente insatisfeita com o governo do czar. E, durante esse período também, várias greves vão explodir, vários movimentos vão explodir, lutando por melhores salários, melhores condições de vida, o fim da insalubridade, moradias mais dignas, né? Pão mais barato, que essas palavras vão ser importantes. O pão, a terra e a paz vão ser importantes. O pão para alimentar a fome da população, a paz é a saída da Rússia da Primeira Guerra Mundial e a constituição de uma sociedade mais livre, democrática, né, e voltada para o seu desenvolvimento interno. E a terra, a reforma agrária, tirar a terra dos grandes proprietários rurais e fazer dela a propriedade daqueles que nela trabalhavam sem o pagamento dos altos impostos, das obrigações que tinham para com essa nobreza e esses grandes proprietários rurais. Também tivemos nesse período, né, depois desse conflito, as pessoas se organizam em uma grande marcha até o palácio do czar Nicolau e, detalhe, eles foram nessa marcha levando imagens de santos, levando imagens do Nicolau, né, do Nicolau II, para pedir a ele melhoria nas condições de vida dos trabalhadores, né, da sociedade russa como um todo. E, no entanto, foram recebidos a bala, né, mais de
várias pessoas foram mortas num episódio que ficou conhecido como o Domingo Sangrento. Bom, os camponeses exigiam terra, os marinheiros tomaram o encouraçado Potequins, exigindo o fim dos castigos físicos e melhores condições de vida. Lembra, no Brasil, lá na Primeira República, também tivemos um episódio parecido, né? Quando João Cândido se rebela contra também os castigos físicos, que eram também realizados aqui, feitos aqui, utilizados, né, na Marinha Brasileira, onde se tomam alguns navios e se viram esses navios ameaçando bombardear o Rio de Janeiro. Tá? Então, lá também na Rússia, houve esse episódio onde eles tomaram, os marinheiros tomaram esse encouraçado e pediram o fim, então, dos castigos físicos na Rússia. Bom, tivemos aí nesse período também, lembra que eu falei que a dinastia Romanov não aceitava o processo liberal, eram aqueles déspotas esclarecidos. Nessa época, como ele vê uma situação muito grave de crise social, convulsão, tal, ele decide convocar a Duma, o parlamento russo, e foi, então, colocado o fim ao absolutismo e o início de uma monarquia ou de um projeto de monarquia parlamentar. Então, temos aí, né? Vou colocar o que o slide está propondo para vocês. Motivado por disputas de território da Coreia, a Manchúria vai, então, ser derrotada, os russos são derrotados, e isso vai levar a um conjunto aí de insatisfação popular. Várias revoltas, entre elas as dos tripulantes, que eu já falei, do encouraçado Potequim, o surgimento do primeiro soviético, o Conselho dos Operários do Povo. Esse conselho, os soviéticos, na verdade, traduzindo, né, são conselhos onde reunia-se ali a população, geralmente por segmentos sociais, para discutir melhorias, reformas para a sociedade russa. Bom, as revoltas foram sufocadas, os soviéticos foram dissolvidos, isso tudo dentro de um processo aí de tentativa de conter a euforia popular, de conter os movimentos de manifestação e de revoltas. A Rússia entrou na Primeira Guerra, né, como eu já falei anteriormente, numa guerra que não era dela, uma guerra imperialista, e foi totalmente fragilizada para essa guerra, com armas velhas, pouca munição, com escassos gêneros alimentícios. A Rússia sofreu várias derrotas para o exército alemão. Ocorreu um processo de deserção, os soldados abandonavam as frentes de batalha. E as péssimas condições em que eles se encontravam, não só os soldados, mas também a população russa, levam, então, ao levante de fevereiro de 1917. Então, temos aí o Domingo Sangrento, as imagens do Domingo Sangrento, e aqui nós temos a Duma, que é o parlamento russo, que foi convocado pelo czar, né, pelo Nicolau II, em função dos graves problemas, como eu já falei, das dificuldades que a Rússia passava. Lembrando que os czares não eram nada simpáticos a qualquer tipo de reforma liberal, mas, nesse momento, acabou tendo que optar pela convocação da Duma, porque não tinha saída, uma vez que não conseguia resolver os problemas graves da população. Então, como também já coloquei, temos aí, né, a Rússia na Primeira Guerra Mundial, e aí, então, a Rússia não estava preparada para a guerra, não havia suprimentos, como eu já falei, alimentos, armas, roupas suficientes, o exército estava mal organizado, os soldados não sabiam a razão de estarem lutando. Como eu disse, a guerra era uma guerra imperialista, por disputas de territórios, disputas de mercados consumidores, disputas de lugares, regiões para investimentos de capitais, e a Rússia estava numa guerra que não tinha nada a ver com ela. Um país semifeudal, atrasado, de base agrária, não se sabia por que estava metido nessa guerra. O exército russo perdeu a confiança no czar, depois de uma série de derrotas para os alemães, e o czar Nicolau II e seus ministros exerceram uma má liderança e organização. E a guerra, então, tornou-se
impopular, e depois, com o processo revolucionário aqui, nós vamos ver que, através do Tratado de Brest-Litovsk, a Rússia acaba, então, se retirando da Primeira Guerra Mundial. Agora entramos na Revolução de Outubro, de fevereiro. Então tá lá. Devido ao total fracasso na Primeira Guerra Mundial, houve um levante espontâneo dos camponeses contra o czar. Lembrando toda aquela situação que falamos aqui anteriormente, a dificuldade de resolver a crise econômica, a crise de gêneros alimentícios provocada pela saída da mão de obra convocada para ir à guerra enquanto soldados, e também o problema do inverno na União Soviética, que dificultava muito a produção de grãos e alimentos. Os protestos, em função da escassez de pão, da escassez de alimentos, das péssimas condições de vida e trabalho, as baixas remunerações, a concentração da terra na mão da nobreza russa, acaba fazendo com que haja uma série de manifestações e protestos contra o governo do czar e até mesmo contra o governo provisório do Kerensky, uma vez que também não consegue dar uma solução aos problemas que a Rússia enfrenta. Várias greves vão ocorrer, a quebra de vitrines, acenando bandeiras vermelhas com os dizeres abaixo a guerra, porque os russos identificavam na guerra todo o problema por que passava a Rússia naquele momento. Em março de 17, sem o apoio do exército, foi forçado a abdicar e um governo provisório foi estabelecido. Como eu já falei, o governo provisório, liderado pelo Kerensky, mas que liberal-democrata, que tentou implementar algumas reformas, mas também não foi bem sucedido. Lenin acreditava, então, que esse era o momento, né, da tomada de poder pelos bolcheviques. E, em função do fracasso do governo liberal, do governo provisório, então chegou-se então o momento da grande revolução russa. Em outubro de 17, Lenin lidera um levante armado contra o governo provisório e assume o controle da Rússia para torná-la um país socialista. Lembrando que Lenin, né, vai propor aquela palavra de ordem, né, todo o poder aos soviets, pão, paz, terra. Por quê? Pão para matar a fome, paz, a saída da Rússia da guerra, e terra para fazer a reforma agrária e distribuir a terra aos camponeses, ok? Bom, essa conjuntura era uma conjuntura conturbada na Rússia, né? Era propício, pois ocorriam várias manifestações na Rússia. Pedido de saída da guerra, melhores condições de vida, a distribuição de terra aos camponeses, como eu já falei. E o primeiro-ministro, o Kerensky, social-democrata, ele tentava implementar reformas, essas reformas realmente não sortiam os efeitos desejados. Então, assim, os bolcheviques, né, através dos soviéticos, viabilizaram o projeto revolucionário, chegando ao poder, então, em outubro de 1917. Os fatores que ajudaram a Lenin a impor, né, o controle comunista na Rússia, de 17 a 24. E em 22, o Lenin sofre um atentado, e em função desse atentado, em 24, ele vem a falecer. Então, está lá. Centralismo revolucionário por meio do Partido Bolchevique, com 600 mil membros altamente disciplinados. Falei lá atrás, né? Haviam duas visões dentro do Posner. Os bolcheviques, que defendiam esse partido centralizado, esse partido, vamos dizer assim, profissionalizado, e os mencheviques, que defendiam um partido mais aberto, né? Um partido de massas, onde as pessoas pudessem estar ali opinando, participando, vivenciando o dia a dia do partido e as decisões a serem tomadas e serem implementadas na Rússia. Já os bolcheviques não, defendiam esse partido mais centralizado, de quadros, um partido centralizado no sentido de tomar as decisões, de só se discutir entre o próprio partido as decisões que fossem ser tomadas e os projetos a serem implementados
na Rússia. E a manutenção do tratado, né, de Brest-Litovsk, que era a saída da guerra, né, não se retornaria à guerra em hipótese alguma, vencer a guerra civil, ou seja, a partir do momento que se tem a implementação do socialismo, a burguesia e a nobreza descontente, óbvio, estão perdendo os seus privilégios, estão perdendo as suas indústrias, pois o Estado está assumindo o controle dessas indústrias e montando projetos para o desenvolvimento dessas indústrias. Esses dois setores, tanto a burguesia como os grandes comerciantes e a nobreza, vão lutar para tentar impedir a implantação do socialismo na Rússia. Mas são derrotados e aí segue em frente, então, o projeto de socialização. A execução do Nicolau II, em 1918, que, na verdade, nem era uma proposta da Revolução. A proposta da Revolução era exilar a família real russa, mas, naquele momento de levante, a tomada do palácio, o czar acaba sendo, então, executado. Temos aí a adoção do comunismo de guerra. O que é o comunismo de guerra? O comunismo de guerra a Rússia era um país, né, como eu falei, semifeudal, de base agrária, a maior parte da renda advinha da renda fundiária, poucas cidades industrializadas, um proletariado muito incipiente, e o comunismo de guerra vinha nesse sentido, de industrializar, de desenvolver a Rússia, colocando ela no patamar dos países desenvolvidos. Então, temos aí a proibição de toda oposição política e a unificação dos sindicatos sobre o Partido Comunista. Esse foi um fator que ocorreu, né? Os sindicatos foram super importantes no processo revolucionário, estiveram à frente da tomada do poder, mas depois esses sindicatos vão ser centralizados, vão ser quase que, vamos dizer assim, incorporados ao partido e aí formando, então, a gestão do Estado. Partido e sindicatos formando um corpo único e gerindo aí o Estado soviético. Temos aí também a adoção do novo plano econômico, que é a NEP, Nova Economia Política, com a perspectiva de levar à frente o projeto de desenvolvimento da Rússia. Por quê? Na adoção do comunismo de guerra, quando as empresas são estatizadas, os bancos são estatizados, a terra também no primeiro momento, né, feita a reforma agrária, distribuída aos camponeses. O que acontece? O capital foge da Rússia, as empresas multinacionais, as grandes empresas se retiram da Rússia, causando uma certa dificuldade para o projeto de desenvolvimento da Rússia. Então, a NEP, na verdade, ela é um passo atrás. Ela vai abrir a Rússia ao capital estrangeiro para que seja feito investimento, principalmente em bens de capitais, né, na produção de máquinas, tratores, automóveis, na indústria bélica, ao mesmo tempo que o Estado vai continuar controlando alguns ramos da economia. Mas isso era um plano para ser transitório, apenas para que se usasse aquele momento para levar a Rússia ao desenvolvimento. Por quê? A Rússia, a questão da eletrificação era muito ruim, era muito pouco as cidades que eram abastecidas, né, por energia elétrica. A questão dos transportes. Lembrando que nessa época o trem era o principal meio de transporte de massa e de transporte de mercadorias também. A Rússia não tinha uma malha ferroviária bem desenvolvida. O desenvolvimento da indústria, né, do petróleo, da química e química fina. Então, tudo isso necessitava de capitais para investir e desenvolver, para elevar a Rússia a um patamar de país desenvolvido. Bom, vamos lá. E aí, então, né, está o Lenin à frente aí do projeto revolucionário. Aí o mapa da Rússia, antes da Primeira Guerra Mundial, apenas, né, para ilustrar. Aí o tratado, né, que eu falei para vocês, de Brest-Litovsk, aí está mostrando
como que onde se formou a linha, né, divisória, ali onde era considerado neutro, né, o corredor da neutralidade, e ali a gente já dá para ver alguma das províncias do que a gente chama ali, né, do centro europeu, ali, que é a divisa praticamente entre o leste e o oeste europeu, mais tarde vai receber o nome ali, né, da Cortina de Ferro. Bom, e aí está a zona ocupada pelas potências centrais, depois do tratado, a fronteira, depois do tratado. Isso aqui é mais ilustrativo, que eu coloquei para que vocês pudessem ter aí uma noção, né? Como funcionou esse tratado e ali a separação da Rússia do restante da Europa naquele momento ali de guerra. Bom, então temos aí as fases. Aqui eu fiz um resuminho das fases da Revolução Russa, né? A Revolução Branca, que é de março até novembro, tirou o czar do poder, instalou o governo provisório, reduziu a jornada de trabalho de 12 para 8 horas, anistiou presos políticos, permitiu a volta dos exilados. É aí que o Lenin volta da Finlândia, né, para a Rússia para liderar o processo aí, o revolucionário. E garantiu liberdades fundamentais ao cidadão e manteve ainda a Rússia na Primeira Guerra Mundial. Já agora, na fase vermelha, né, na tomada do poder pelos soviets, temos aí os bolcheviques tomando o poder, o governo do Conselho do Comissariado do Povo, liderado pelo Lenin. Esse governo do Comissariado do Povo era uma espécie, vamos dizer assim, de eleição indireta, né? Os vários segmentos sociais, as várias regiões elegiam seus representantes ao parlamento russo, e ali, então, na verdade, né, o parlamento era figurativo, na verdade, eram os soviéticos, onde as pessoas se reuniam para tomar as decisões que seriam, então, discutidas e implementadas na Rússia. O governo do Conselho do Comissariado do Povo firmou a paz com a Alemanha e a saída aí, que é o Brest-Litovsk, que é o tratado de saída da Rússia e neutralidade da Rússia na Primeira Guerra Mundial. Confiscou propriedades privadas, como eu falei, né, durante esse período. Tomado, que é o comunismo de guerra, né, retirado, confiscado as propriedades, a terra, a indústria, o grande comércio também é estatizado, e a nacionalização, não só estatizou, mas também, né, nacionalizou todas essas empresas que eu coloquei também lá atrás, fazendo com que houvesse uma fuga de capitais, de investimentos da Rússia, e que vai provocar a Rússia a ter que implementar a NEP, que era a nova economia política, promovendo aí certa abertura para o retorno, pelo menos, de parte desse capital que antes era investido, que ajudava o desenvolvimento socioeconômico na Rússia. Bom, o período da Guerra Civil, como também já falei lá atrás, aquele momento em que a burguesia, o grande empresariado, os grandes industriais começam a se retirar da Rússia, uma vez que há esse processo de estatização e nacionalização das grandes empresas, de bancos, ou seja, da economia como um todo. Forças políticas monarcas montam uma contra-revolução, tem os kulaks, né, que eram os ricos proprietários de terra, que vão perder as suas terras e vão ser formados aí os kolkhozes, ou as fazendas coletivas também, os sovkhozes, que era esse processo de coletivização do campo. O Exército Vermelho, que é liderado pelo Trotsky, vence a Guerra Civil, derrubando ou derrotando aí o Exército Branco, como foi chamado, o Exército Contra-Revolucionário, e o Partido Comunista, então, se firma, né, como grande líder, como grande condutor do processo revolucionário. E aí os países, é óbvio, né, orientais ali, os ocidentais, começam um processo de isolamento da Rússia para tentar evitar com que essa proposta socialista se
se espalhe, né, se difunda por toda a Europa. Então, estão aí as 3 fases aí da Revolução. Bom, como eu falei para vocês, com a implementação da Revolução, com a nacionalização, estatização de todos os bens, de toda a parte produtiva, fábricas, bancos, o grande comércio e tal, o grande capital se retira da Rússia. Então, Lenin faz uma reestruturação da economia política, propondo a NEP, que era uma nova economia política. Vamos ver o que a NEP traz para a Rússia nesse momento. Após a Guerra Civil, a economia russa estava, é óbvio, arruinada, né? Não só da Guerra Civil, mas já estava arruinada anteriormente por tudo aquilo que nós falamos e o motivo pelo qual o governo czarista é derrotado e o governo social-democrata, o governo provisório do Kerensky, que também é derrotado, uma vez que não resolve os graves problemas sociais e econômicos que a Rússia enfrentava. Tem aí o Lenin, né, que vai estabelecer a nova economia política, como eu coloquei para vocês, é uma abertura, um passo atrás, permitindo que algumas empresas privadas se estabeleçam, alguns capitais estrangeiros sejam investidos na Rússia. Devolve as pequenas indústrias aos seus proprietários, as pequenas, né, indústrias, as grandes continuam estatizadas, aquela, né, que a gente chama da indústria de base, essa continua estatizada, os bancos também continuam estatizados, né, que é o mercado financeiro, na mão do Estado. Os camponeses podiam vender seus excedentes no mercado. Aí tem até um problema que nós vamos ver mais à frente, quando o Stalin vai impor, né, a coletivização do campo. Lembra lá atrás, quando eu falei dos partidos que existiam na Rússia? O Partido Socialista Revolucionário defendia a reforma agrária. Por isso, os camponeses apoiaram. Não que os camponeses fossem socialistas, comunistas, quisessem que a terra fosse coletivizada e tal. Não, eles queriam a terra, mas queriam que a terra fosse deles, não dos grandes proprietários rurais, não da aristocracia rural. Eles queriam produzir, eles queriam ter a posse do seu instrumento de trabalho. O governo continuava no controle das finanças, indústria e transporte, né, que aí como eu falei, né, a Rússia era muito pouco, a malha ferroviária russa era muito pequena, e aí o Estado é que vai fazer o investimento e ampliar gigantescamente a malha ferroviária, a indústria, principalmente a indústria, como eu já coloquei, de base, aquela indústria do cimento, a indústria da química fina, do petróleo, né, da extração mineral, tudo isso vai continuar estatizado. E a questão financeira, né, também, os bancos continuarão sob controle aí, estatal. Comerciantes podiam comprar e vender livremente. Esses comerciantes que a gente está falando aqui são os pequenos comerciantes, porque o grande comércio de exportação de grãos, de gêneros alimentícios, de insumos industriais, tal, esse estava sob controle estatal. No geral, a NEP foi um sucesso, mas tinha opositores que viam como uma traição ao comunismo, a volta ao antigo sistema. Que, na verdade, não era a volta ao antigo sistema, né? Era a possibilidade que o Lenin percebeu naquele momento de levar o desenvolvimento industrial, entre aspas, tecnológico, a uma Rússia que era extremamente atrasada. Bom, então, lá se vai o Lenin morre em 1924, e vamos começar a ver a disputa entre as duas grandes lideranças políticas partidárias que se formou durante o processo revolucionário, que é o Trotsky e o Stalin, todos dois com projetos diferentes. A Rússia tornou-se uma república socialista, deixou de ser uma monarquia para ser uma república, mas uma república socialista. E em 23, então, ela se torna a república, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Por quê? Não era só a Rússia que
fazia parte. Tinham vários outros, vamos dizer assim, estados que antes eram independentes e que, ao se formarem, optaram, na sua maioria, em estar fazendo parte desse projeto das repúblicas soviéticas. A Finlândia, por exemplo, optou por não estar dentro desse projeto e ela, então, não formou a Federação aí, Soviética. Lenin não deixou claro quem seria seu sucessor, e nem poderia, né? O cara, desde 22, super mal, acompanhava muito precariamente o que estava acontecendo politicamente na União Soviética. E aí, então, os dois caras que vão disputar a sucessão do Lenin. Nós temos aí o Trotsky, que defendia a Revolução Permanente, construída simultaneamente em escala internacional, ou, né, o Stalin, que defendia o socialismo em um só país, ou a revolução deveria ser consolidada primeiro na União Soviética. É bom deixar claro que todos dois continuavam apostando na Revolução Mundial e na consolidação do socialismo na Rússia. Só que cada um deles tinha uma visão diferente. Para o Trotsky, o momento era de ampliar a revolução, uma vez que, se ela não fosse ampliada, a União Soviética ficaria isolada. E, ao estar isolada, isso não levaria ou não criaria as condições para o desenvolvimento econômico e do desenvolvimento industrial e tecnológico da União Soviética. Mas ele achava que tinha que se desenvolver, sim, né, o modelo ali soviético, a revolução internamente. E o Stalin a mesma coisa. O Stalin defendia, não, nós temos que fazer a Revolução Mundial, mas a prioridade nesse momento é de consolidar a revolução aqui na União Soviética. Mas, né, eram dois projetos que tinham propostas ou que vislumbravam perspectivas diferentes. Bom, e aí então, né, ele venceu. O Stalin acabou sendo vitorioso, uma vez que ele controlava a estrutura do partido. Stalin sempre foi um homem do partido, né, que controlava os meandros ali, que tinha um conhecimento gigantesco do funcionamento do partido bolchevique. E aí, então, como Stalin governou a Rússia de 27 até 53, que é quando ele vem a falecer. Então está aí, né, o Stalin, né, usando sua alta posição como secretário-geral do partido para remover e recolocar seus oponentes. Stalin, ele, percebendo que havia uma grande oposição à sua ideia, à sua forma de dirigir, ele faz o que a gente chama, né, de forjar processos em que acusava membros da velha guarda do Partido Bolchevique e da oposição de estarem tramando contra a Revolução. Esses processos eles eram fraudados, forjados, e muitas dessas lideranças ou morreram, né, como traidores executados, ou foram mandados a campos de concentração. Então, conquistando a popularidade no partido por querer centrar esforços para tomar a Rússia um Estado moderno e poderoso. Lembrando que o Stalin ele vai contra, inclusive, algumas ideias básicas, centrais do Lenin, né? O Lenin defendia que todo esse processo de coletivização, principalmente no campo, se desse de maneira a ter o convencimento dos camponeses de que a produção coletiva, a formação das cooperativas agrícolas era muito mais importante, seria muito mais produtivo aos camponeses do que o retorno àquele velho esquema de propriedade privada, de disputa e concorrência entre esses produtores rurais. O Stalin não, o Stalin vai entrar com o projeto de coletivização forçada, inclusive assassinando, né, vários camponeses. Bom, pondo fim à NEP, então ele termina com a NEP, e aí as empresas que ainda estavam lá, empresas capitalistas, né, multinacionais, a aplicação de capitais, vão se retirar. E a Rússia, então, vai viver um momento
do desenvolvimento dos chamados planos quinquenais. A cada 5 anos, aquelas metas estabelecidas pelo Estado deveriam ser alcançadas. Essas metas tinham a ver com desenvolvimento industrial, então tinha que se bater, né, cotas de produtividade das empresas, das indústrias, o processo de eletrificação da Rússia, o processo de produção de grãos e alimentos para a população russa e o desenvolvimento das universidades, das escolas, a universalização da educação e da saúde na Rússia. Várias dessas medidas funcionaram, né, como o processo de universalização da educação, da saúde, mas no campo houve uma grande resistência. A Rússia passou por momentos muito delicados, onde a produção dos alimentos na Rússia não era o suficiente para abastecer a sua população, então houve fome na Rússia. A indústria centrava principalmente na indústria bélica, porque é óbvio, a Rússia precisava se defender das tentativas aí dos países imperialistas de destruir a Revolução, como houveram várias alianças entre a Inglaterra, a França, para tentar destruir a Revolução Russa, mas nós vimos lá atrás que o Exército Branco foi derrotado e o Exército Branco e seus aliados, né, dos países capitalistas foram derrotados pelo Exército Vermelho. Então existia toda uma necessidade de um poder bélico na União Soviética para que se mantivesse então as conquistas do processo revolucionário. Impondo tremendo sacrifício à sociedade, o fracasso era visto como traição. O Stalin entendia que o não funcionamento, o não alcançar das metas, não era porque não havia condições para isso, mas é porque havia, então, uma espécie de sabotagem ao processo revolucionário. E com isso, como eu já falei, muitas pessoas vão ser perseguidas, mortas ou levadas a campos de concentração. Impondo a política de depuração, né, milhares foram presos, torturados, condenados a trabalhos forçados ou executados, como eu já coloquei para vocês aqui. Desenvolvendo a indústria pesada, mecanizando a agricultura, desenvolvendo o ensino obrigatório e gratuito, como eu também já coloquei para vocês. Bom, e aí, como toda boa revolução, tem que ter uma máquina de propaganda, né? De dizer, olha, isso aqui é importante, isso aqui vai dar certo, isso aqui é o que queremos, isso aqui é o que nos une, isso aqui é o projeto de sociedade que nós temos. Temos que acreditar nesse projeto. Que aí tem um pouco de nacionalismo, aí tem um pouco daquele, vamos dizer assim, do pragmatismo, desenvolver uma cultura de acreditar que é possível a realização do sonho de construir uma nação desenvolvida, uma nação independente, uma nação de primeira... Né? Bom, e aí as artes, né, elas são fundamentais, o cinema, o teatro, a propaganda, a literatura, tudo que vocês possam imaginar tem uma importância para um projeto que quer se fazer grande, né? Um projeto que quer se fazer forte, um projeto que quer ser, que se quer ser abraçado pela população, acreditando que esse é o verdadeiro caminho para se chegar ao desenvolvimento, para se chegar, né, a ser grande. Então, tá lá. Foi o realismo socialista, foi um estilo artístico imposto ao qual todos os meios de comunicação, literatura, arte, música, teatro, foram submetidos visando apresentar ao povo a realidade soviética como perfeita, né? Bom, então, né, vamos ver aí, tem aí a moeda, né, comemorativa dos operários ali. Eu não falei no início, mas vou falar agora. A foice e o martelo são os símbolos que representam o martelo, o operariado urbano, o operariado industrial, e a foice, o campesinato.
Então, essas duas forças unidas levariam a Rússia, agora a União Soviética, ao seu pleno desenvolvimento. Aí o Stalin, né, naquela pose tradicional do grande líder, do grande estadista, falando às massas que ouvem com atenção a mensagem do grande líder. Bom, aí são os cartazes que foram feitos como forma de propaganda da Rússia, né, da União Soviética, mostrando que ela era grande, produzindo no campo, olha lá, a camponesa lá, com o seu trigo lá na mão, a parte ali industrial sendo desenvolvida, o povo com a foice, o martelo, o campesinato, e o operariado de mãos dadas junto com o exército, levando à frente o desenvolvimento, a indústria bélica se desenvolvendo como forma de proteger, e ali a camponesa, que é um misto, né, de camponesa com operária, com fuzil na mão. Se for preciso, defenderemos a nossa pátria, defenderemos, né, a nossa revolução. Propaganda socialista muito focada na mulher, né, mostrando mulheres trabalhadoras, mulheres com vamos dizer assim, como parte integrante de todo o processo de desenvolvimento social e econômico da Revolução Russa. Bom, gente, é isso. Chegamos aqui ao final da aula, que eu deixo algumas sugestões de filmes, né, se vocês assim quiserem, né? Então tem algumas sugestões. Espero ter colaborado com vocês para que vocês possam ter aprendido um pouco mais sobre a Revolução Russa. E nos encontraremos, então, na próxima videoaula. Um abraço a todos.